O IBGE divulgou hoje queda recorde de 9,7% do Produto Interno Bruto. O número foi medido no segundo trimestre desse ano. Apesar da queda, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o recorde negativo representa o passado e que a economia brasileira está crescendo em forma de V, ou seja, de maneira mais rápida. O tema de hoje é: passado o pior momento, a economia brasileira dá sinais reais de recuperação? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, ao espectador da CNN. Boa noite, Caio. Quem começa hoje é você, Bruno. Suas primeiras considerações, então, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. Para melhor compreensão do debate de hoje, a gente precisa iniciar tratando da diferença entre indicadores econômicos e as projeções econômicas. Isso porque, como as coisas são dinâmicas, é impossível definir a situação econômica de hoje, do agora. Nós podemos olhar o que aconteceu no passado e projetar o que irá acontecer no futuro. Só assim é que nós vamos conseguir ter uma noção do que nós estamos vivendo. É quase como a impossibilidade filosófica de entender o agora. Quando a gente tenta entender o agora, a gente fica preso entre um momento que instantaneamente se torna passado e um momento que ainda não chegou. Parece simples definir o agora, mas não é. Tente o telespectador agora capturar o agora. Viu? Ele já foi. O indicador divulgado na data de hoje é o indicador do passado. É uma fotografia de algo que já aconteceu. Mostra uma retração econômica de 9,7% de quase 10% da economia nacional no segundo trimestre desse ano, em relação ao primeiro trimestre também de 2020. O que isso quer dizer? Quer dizer que entre abril e junho desse ano, todas as riquezas do Brasil encolheram em quase 10%. O Brasil ficou 10% mais pobre. É claro que essa retração já era esperada. O segundo trimestre desse ano coincide com o período mais crítico da pandemia e das necessárias medidas de isolamento social. A fotografia do passado que hoje nós podemos ver coincide com as projeções que foram feitas na época. E, em verdade, elas são ligeiramente superiores, mas ainda assim estão dentro dos parâmetros projetados pelo mercado e pelo próprio governo. O fato é que esse indicador não permite que, a priori, nós possamos identificar se nós estamos em um processo de retomada econômica ou não. Ele apenas vem confirmar uma projeção anterior, mas as projeções para o futuro dependem de uma série de outros indicadores. Por isso não é possível, com base nos dados divulgados hoje pelo IBGE, dizer se nós estamos caminho certo ou não para essa tal recuperação em V, tão esperada pelo mercado. Essa recuperação em V ilustra um gráfico no qual a velocidade da queda é proporcional à velocidade da recuperação. Trata-se de um jargão, de uma metáfora do campo econômico, no qual nós colocamos muita esperança, já que nós queremos que o Brasil se recupere o mais rápido possível. No entanto, como eu já falei anteriormente, não dá para a gente analisar isso com os dados de hoje. A análise dos dados do IBGE nos permite, no entanto, duas análises muito importantes. A primeira é a radiografia de quais setores foram mais atingidos pela pandemia no segundo trimestre. E os setores que tiveram as quedas mais acentuadas foram a indústria, com uma retração de 12,3%, e o setor de serviços, com uma retração de 9,7%. Já no setor agropecuário, nós tivemos um tímido aumento de 0,4%, que sequer pode ser comemorado, já que ele se deve em grande parte à alta do dólar que impulsiona a nossa indústria exportadora de commodities. O fato é que os setores produtivos que mais geram empregos experimentaram uma drástica queda. A segunda análise, a mais importante que nós podemos fazer com base nos dados divulgados hoje, é que, ao contrário do que a equipe econômica adora de alardear, a nossa economia não estava decolando. Pelo contrário, após um crescimento tímido de 1,1% em 2019, os dados revisados do primeiro trimestre de 2020 mostraram uma queda de 2,5%, queda de 2,5% do Produto Interno Bruto do Brasil.
Veja que nós estamos falando do primeiro trimestre, quando a pandemia ainda parecia uma realidade distante de nós e quando as pessoas que compravam máscaras ainda eram vistas como paranoicas. Esse dado joga por terra essa propaganda oficial de que a economia vinha muito bem, que foi a pandemia quem a derrubou e agora é só esperar passar para a gente retomar o crescimento. Os dados mostram que a nossa economia já vinha mal e que a pandemia apenas escondeu a completa falta de um projeto econômico para o crescimento do Brasil. Mostra que os resultados pífios já haviam se tornado resultados assustadores, muito antes dos efeitos da pandemia atingirem o Brasil no segundo trimestre desse ano. A pandemia, nesse sentido, ela evitou que se revelasse a incapacidade do plano econômico de Paulo Guedes de tirar o Brasil da crise econômica que afeta a gente desde 2016. Caio, suas primeiras considerações, por favor. Bom, vamos retomar o tema, né? Passado o pior momento, a economia brasileira dá sinais reais de que está se recuperando. Bom, inicialmente, cumpre parabenizar a linha editorial do nosso debate, né? Afinal, a premissa da pergunta de hoje é verdadeira. A julgar pelos números da saúde e da economia, é fato incontroverso que o pior momento já passou. Portanto, aspas para a manchete da Folha de São Paulo sobre a pandemia. Brasil tem queda de 12% nas mortes por Covid-19 em agosto. E essa tendência de desaceleração, né, no registro de óbitos pelo novo coronavírus, ela também se reflete nas médias móveis dos períodos quinzenal e semanal. Então, segundo o modelo estatístico desenvolvido por pesquisadores da USP, hoje só 2 estados da federação estão em estágio acelerado de novos casos. Por outro lado, nós temos 12 estados em estágio reduzido, inclusive São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, que são as unidades da federação que registraram o maior número de óbitos por Covid-19. Ainda há outros 4 estados em nível reduzido e 9 estados em nível estável. Mas saindo um pouco do panorama geral da saúde, né, do ponto de vista econômico, começam a pipocar algumas notícias alvissareiras, né, com destaque para o nosso agronegócio, tão injustamente vilanizado e injustamente demonizado pelos ecoativistas desinformados nas redes sociais. O segmento agropecuário é o único setor que registrou crescimento em 2020, né, ajudando a nossa balança comercial com exportações e prevenindo uma queda mais acentuada do PIB nacional. A alta acumulada do primeiro semestre é de 1,6%. Então, nas lavouras, tem recorde de produção da soja, são 125 milhões de toneladas só nessa última safra. A cafeicultura também contabilizou um crescimento de 18% na produção, o arroz 7%, a cana-de-açúcar 5%. E esses bons resultados se traduzem em geração de riqueza, né? O agro acrescentou 125 bilhões de reais ao PIB só nesse segundo trimestre. E o próximo período é igualmente auspicioso, porque haverá colheitas importantes, né, como laranja, algodão, o milho safrinha e os já citados café e cana. Então fica registrado aqui o nosso apreço pela excelência do agronegócio nacional, força motriz do nosso riquíssimo interior. Importante repercutir também alguns outros números positivos da economia que acabam perdendo protagonismo num noticiário tão enviesado pelo pessimismo e pela negatividade, né? Vamos falar de emprego. O setor privado contratou mais de 1 milhão de trabalhadores em julho, registrando saldo positivo de 131 mil novos empregos com carteira assinada, que, aliás, é o recorde para o mês de julho desde 2012. Né? Então, aqui são 53 mil empregos gerados pela indústria, 41 mil empregos, né, com carteira assinada gerados pela construção civil, 28 mil empregos gerados pelo comércio, 23 mil empregos gerados pelo agro. O resultado ele só não foi melhor porque o setor de serviços, que é muito afetado pela paralisação econômica, perdeu aí uns 15 mil postos de trabalho. Ainda assim, a realidade é que o país está contratando mais de 4.200 trabalhadores por dia, e isso sob o rigoroso regime da CLT e de uma legislação fiscal que tributa excessivamente o emprego, desestimulando as novas contratações. Né? E falando em imposto, né, vamos tratar de outro pilar econômico fundamental, que é a arrecadação tributária. Em 2019, o governo ele reduziu os seus gastos, né, em quase 0,5%, e houve retração do investimento público superior a 5%. Assim, o crescimento do produto interno bruto do ano passado, de 2020, ele foi puxado pelo setor privado,
com registro de 644 mil novos postos de trabalho formais, aumento de 1,8% no consumo das famílias brasileiras e crescimento de 2,2% nos investimentos produtivos. Então, trazendo para 2020, com o setor privado fortalecido, ao contrário do que foi colocado aqui no debate. O primeiro bimestre desse ano registrou recorde de arrecadação. O superávit de janeiro, já descontada a inflação, bateu 4,69%. Veio a paralisação econômica e derrubou a receita dos impostos. Então, nós tivemos aqui 28% de queda em abril, 32% de queda em maio, 29% em junho. Ou seja, na média do segundo trimestre, a arrecadação tributária despencou 30%, mas em julho esse número dá uma guinada para cima e evolui para menos 17%, que é praticamente a metade do déficit no auge da crise. Portanto, analisando os números macro dos setores produtivos, do emprego e da arrecadação tributária, não há dúvida que nós já adentramos no longo processo de recuperação econômica, que pode muito bem ser acelerado de 3 formas: pelo corte de despesas governamentais, pelas reformas estruturais, especialmente a reforma administrativa, e pela desestatização de ativos em empresas públicas, via concessão ou via privatização. Mas eu volto a atenção do espectador à pauta do dia, que é a queda de 9,7% no PIB do segundo trimestre. 2 pontos fundamentais para que você não seja vítima aí de narrativas enviesadas sobre esse dado, que é grave, sim, e é alarmante. Primeiro, essa retração do PIB brasileiro está exatamente na média dos países da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, formada aí por mais de 30 países com alto IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Na verdade, a queda no PIB do Brasil é proporcionalmente menor do que em países como Alemanha, Áustria, Canadá, Bélgica, Itália, Chile, França, Portugal, Hungria, México, Espanha e Reino Unido. Os britânicos, por exemplo, experimentaram aí mais de 20% de retração econômica nesse mesmo período. Segundo ponto, uma queda acentuada no PIB do segundo trimestre já era antecipada, tanto pelo governo quanto pelo mercado, que, aliás, projetou cenários bem mais negativos que o atual. Portanto, pegando carona aí na metáfora do ministro Paulo Guedes, essa linha editorial de certos setores da imprensa que enfatiza a repetição nauseante dos números negativos decorrentes da paralisação econômica é o mesmo que reportar um raio relatando apenas o seu trovão, o som atrasado de um desastre que já aconteceu e para o qual nós fomos alertados por vozes solitárias. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Eu acho que é importante a gente pontuar uma coisa, que a gente não está discutindo aqui se nós estamos já em um cenário de recuperação econômica ou não. Sim, nós já passamos por uma fase que é a fase mais crítica dessa pandemia. A nossa discussão é qual é essa recuperação econômica, qual é o nível dessa recuperação econômica e qual, principalmente, é a velocidade dessa recuperação econômica. É claro que agora, reabrindo alguns comércios, já tendo mais condições de lidar com essa pandemia, porque isso é o mais importante. O mais importante não é a flexibilização das medidas de isolamento social. O mais importante é saber que nós não temos UTIs lotadas. É nós sabermos que se nós tivermos alguma doença, nós podemos ir para um hospital e nós não vamos ficar na rua, como aconteceu em alguns países europeus, países de primeiro mundo. Isso é o mais importante. O que causa a depressão econômica, e eu vou falar isso durante o debate, não são as medidas de isolamento social. O que causa a depressão econômica é a pandemia. E isso é comprovado por estudos do passado e por dados do presente que eu vou trazer mais à frente. Mas o fato que é o que está sendo discutido é se essa recuperação vai ser uma recuperação longa, uma recuperação custosa ou uma recuperação rápida, uma recuperação em U, em que a gente cai e fica num platô e vai recuperando lentamente, ou a tal da recuperação em V, em que você cai e volta rapidamente. E hoje, um pouco antes de começar o grande debate, a gente acompanhava aqui uma apuração muito importante, uma entrevista muito importante aqui no Expresso CNN com um economista, com o Dr. Gianetti, que falava exatamente que todos os indicadores já mostram que uma recuperação em V pode ser descartada.
que isso é praticamente impossível de acontecer, como aconteceu com crises anteriores lá em 2018, que você caiu um ano e no outro ano você recuperou 7,5% do PIB. Aí sim você tinha uma recuperação muito alta. Aqui já é improvável a gente falar em uma subida em V no ano que vem, até porque a gente ainda pode ter revisão desse número, e isso é normal. Queria dizer para o telespectador que isso é normal, não é que você não precisa confiar nos dados, isso é absolutamente normal, e que pode ainda ter uma queda ou um crescimento tímido no próximo trimestre. Olha, doutor Bruno, a despeito aí da sua vontade de debater o alfabeto dos economistas, então se a recuperação vai ser em V ou vai ser em U, eu acho que você está equivocado em relação ao tema do debate, por isso eu vou reler a pergunta para que a gente fique aí no tema em pauta. Passado o pior momento, a economia brasileira dá sinais reais de que está se recuperando? É sobre isso que estamos falando. A gente pode, inclusive, abordar a questão da velocidade. Eu dei aqui 3 formas da gente acelerar a recuperação econômica para que ela se pareça mais com um V e menos com um U. Mas, sem dúvida nenhuma, a resposta à pergunta do debate é sim. E assim estão indicando os números macroeconômicos. Agora, a pandemia, né, do novo coronavírus, isso descartadas aí teorias conspiratórias, ela é um fenômeno natural. Ela é um fenômeno da natureza. A paralisação econômica é uma escolha política com base nesse fenômeno. E aqui cabe sim discussão, porque a paralisação econômica ela foi feita de forma pouco criteriosa, pouco científica. E a prova disso é justamente a flexibilização do isolamento social horizontal. A flexibilização está sendo sim feita de forma infinitamente mais racional que a paralisação. Nós tivemos municípios aí sem casos do novo coronavírus, com atividade econômica hiper restrita antes do tempo. Algumas outras localidades poderiam ter atividades econômicas liberadas antes do que foram. E por aí vai, é disso que a gente está falando, é como você balanceia. Ninguém nunca foi contra isolamento social. O que se discutia era isolamento social dos grupos de risco, das regiões mais afetadas, ao invés de um isolamento social horizontal que penalizou muito todos os cidadãos. Ou a grande maioria dos cidadãos, não é à toa que a gente tem aí pelo menos 2/3 da população economicamente ativa alegando queda de renda. Então não venha com essa, a queda da economia não é decorrente da pandemia, das escolhas políticas em função e em razão da pandemia. E as pessoas, os tomadores de decisão, vão ser devidamente responsabilizados pelas escolhas que estão fazendo agora. Caio, com esse ponto final da sua fala eu concordo absolutamente, que as escolhas políticas têm um impacto direto. E os estudos do passado e do presente vão mostrar que os países que fizeram isolamento social de forma correta, e isolamento social não é isolamento vertical, que eu vou repetir, é algo que não existe cientificamente. Isso foi um artigo publicado em jornal, não é uma pesquisa que foi feita com critérios que possa se mostrar, inclusive, realizável no mundo real. Não é. Mas eu trago aqui um artigo que foi publicado por 3 autores, Sérgio Correia, Stefan Luke e Emil Werner, os 2 primeiros do Federal Reserve e o último do MIT. O artigo se chama Os efeitos da depressão econômica na pandemia. E ele traz dados muito interessantes da maior pandemia que aconteceu no mundo antes da pandemia do coronavírus, que foi a pandemia de 1918, da gripe espanhola. E fazendo uma análise em várias regiões dos Estados Unidos, eles concluem que o impacto das intervenções não farmacêuticas, que são as medidas que agrupam essas medidas de isolamento social, medidas de cautela, medidas de prevenção, medidas sanitárias, que não são as medidas de vacina e de medicamento, elas se mostraram mais eficazes, não só para achatar a curva de contaminação, como também foram, nos lugares em que foram adotadas essas medidas, nós tivemos um melhor desempenho econômico. Mas se a gente não quiser pegar esse estudo como base, porque a gente pode falar, era diferente, estamos falando de 1918, é uma realidade muito distinta, a gente pode só pegar uma apuração importantíssima, trazida hoje também no Expresso CNN, pelo grande jornalista Lourival Santana, que mostrou que os países que tiveram as medidas
de isolamento social mais rápidas e mais eficazes tiveram melhores resultados econômicos. Ele traz a comparação da Suécia, que foi citada por Donald Trump e por Jair Bolsonaro, com os seus países escandinavos vizinhos e como esses países estão tendo melhores desempenhos econômicos do que a Suécia. Então, por esses dois estudos, um do passado e um presente, fica completamente derrubada essa tese de que o isolamento social acaba com a economia. Pelo contrário, foi a falta dele, foi essa campanha pela falta dele que trouxe a gente onde a gente está. Doutora, se houve campanha pelo fim do isolamento social, ela foi muito inefetiva. Porque o que se verificou no mundo inteiro foram justamente formas mais rigorosas de isolamento social. E contrariando aí a sua fala, você pega países que foram um pouco mais moderados em relação ao isolamento social, como o Japão e Coreia do Sul. A Coreia do Sul teve uma retração no PIB só de 3,3%. O Japão teve uma retração de 7,8%. Então, um índice aí melhor do que as nações desenvolvidas e as nações da OCDE. Por outro lado, você tem países que fizeram um lockdown completo, como Portugal, com 14% de queda no PIB. Não é? Não era esse o exemplo preferido? Ou o Reino Unido também, que experimentou um lockdown rigoroso de 20% queda no PIB. Agora, eu sinceramente estou citando esses dados a esmo, porque é muita ingenuidade, é muito desonesto intelectualmente fazer comparação de economias, que são sistemas hipercomplexos, entre realidades distintas. Isso não é ciência, isso é achismo, isso é a tortura dos números. Como é que você vai comparar economias que têm matrizes econômicas completamente distintas? Então, economias que são exportadoras podem ter vantagens ou desvantagens. Economias que dependem do mercado interno. Aqui no Brasil, para ficar em um exemplo, até os nossos especialistas erraram absolutamente tudo em relação a projeções de curto prazo. Dá para citar o Instituto Brasileiro de Economia, ligado à Fundação Getúlio Vargas. Eu li esse estudo aqui para o espectador da CNN. A projeção, um dos cenários previstos, era de 12 milhões e 600 mil desempregados. Desemprego extrapolando a casa dos 23%. Hoje nós temos uma situação gravíssima, né? 13% de desemprego, 1 milhão de novos desempregados aí no saldo acumulado desse ano. Mas é muito diferente de 12 milhões de desempregados. Por quê? Porque a economia é uma coisa dinâmica. E também pela presença do governo federal, que organizou, em parceria com o Congresso Nacional, o auxílio emergencial e tantas outras medidas, como, por exemplo, a MP que permitiu a flexibilização das regras do direito do trabalho e, por meio de 16 milhões de contratos de trabalho, individuais e coletivos, poupou aí mais de uma dezena, né, de milhões de empregos. Então é disso que a gente está falando, ficar trazendo esses números como se esses estudos fossem verdades científicas é muita desinformação.